tão necessitada paz que precisamos, porque afinal de contas, todos nós estamos envolvidos num orbe de muitos conflitos, num orbe de muitas dificuldades. Todos nós sabemos que a Terra é esse plano, um plano de prova, um plano de expiação, né? Como a gente muito bem conhece. Mas afinal de contas, já que a dor de uma certa forma nos acompanha, perguntaríamos, seria possível ser feliz nesse plano? Será que poderíamos desenvolver as nossas tendências maiores em rumo ao bem, num plano de tarefas, num plano de resgate, como nós vivemos? E certamente nós diríamos que sim. Aliás, não nós encarnados, mas esses que nos envolvem. Os espíritos sabem e conhecem a história de cada um, a trajetória, a rota. Os espíritos nos conhecem melhor do que nós. De forma que, mesmo instalados, ou vamos dizer assim, penalizados num plano de ajustes e de conquistas, precisamos muito contar com aquelas ditas ferramentas essas que vão trazer para nós o alicerce ou o remédio, queiramos entender da maneira que quisermos. Mas é preciso que o homem que caminha sobre a terra possa ter, vamos dizer assim, aonde colocar a cabecinha, aonde se apoiar. E para isso, gente, a gente conhece dentro do movimento espírita, talvez uma das maiores lições de aprendizado estejam contidas dentro do nosso movimento. Por que eu digo isso? O movimento espírita, ele é um conjunto de fatores. Ele nos posiciona diante de tudo que a gente vê. É ele o responsável por trazer o lenitivo. É essa a doutrina espírita que cada um de nós escolheu como aquela ferramenta maior que vem no sentido de abrir o nosso conhecimento. E conhecimento é algo que a gente conquista, mas com um detalhe: sem a mínima possibilidade de devolver. Imaginemos um livro que a gente pega, né? Pegamos um livro emprestado para ler. Eu mesmo, particularmente, peguei um livro no ano passado e entreguei hoje. Né? Mas entreguei. Mas imaginemos um livro que a gente pegou para ler e a gente só... Está aqui seu livro, muito obrigado. Bom, será que foi possível, uma vez que se fez uma vaga compreensão de algo, dizer que já sabe tudo? A gente não pode chegar e dizer assim, olha, esse livro é maravilhoso e está certo, eu li e entendi. Não, a gente não entendeu, não. A gente não entendeu, a gente acha que entendeu. Por isso é que a gente costuma dizer que quando a gente faz a segunda releitura, a gente viu coisas que não viu na primeira, e a terceira, e a quarta, Olha só, vocês querem exemplo maior do que o estudo sistematizado que a Casa Espírita realiza? Nós vamos terminar o Evangelho, né? Chegamos lá no capítulo 28. E vocês acham que terminaram? Ninguém terminou. Nós vamos reiniciá-lo. Nós vamos começar de novo. E isso só para a gente ver que é às custas de muito tempo, de muito sacrifício, que nós vamos conseguir compreender alguma coisa. Alguma coisa. Vejam que eu não disse tudo. Alguma coisa. Porque certamente nós vamos precisar voltar de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
falando das ferramentas, é tão interessante lembrar que essas ferramentas que a doutrina espírita nos coloca na mão têm o objetivo por nos trazer o tal lenitivo, boa noite, ou a tal calma necessária para que a gente viva na Terra. Porque, olha, se nós fôssemos aqui perguntar a cada um se está fácil a trajetória, certamente nós diríamos, não, a trajetória é difícil. Nossa Senhora, é muito difícil, é muito contraponto, é isso, é aquilo. Quando eu penso que eu adquiri alguma coisa, eu só pensava que eu não tinha adquirido. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu já havia lido o Livro dos Espíritos muito antes de conhecer a própria doutrina. Mas foi o Livro dos Espíritos que me deu o pontapé inicial para a compreensão do que eu viria fazer mais tarde acerca da doutrina espírita. E o mais curioso foi que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu julguei muito fácil ser espírita. Eu julguei muito fácil viver. Tudo pareceu com uma certa lógica que eu, ao ler o Livro dos Espíritos, né, que a gente sabe que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da nossa doutrina, falou em doutrina espírita, vem Livro dos Espíritos na cabeça, não tem outro. Né? 1119 perguntas que Kardec direciona aos espíritos com o objetivo único de entender, afinal de contas, a necessidade de estar aqui, de entender todo um processo que nos traz a ter que desenvolver e ter que achar o momento de ser alegre, ou de ter que encontrar no meio de tanta dor possibilidade de felicidade. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, né? Alguém já viu o filme? É um filme fabuloso. Se não viram, né, vale a pena a gente ver o filme Madre Teresa de Calcutá, né? Como nós sabemos, Madre Teresa não era um espírito qualquer, né? Um espírito de uma envergadura, de uma iluminação que não queiramos saber. Um dia a gente chega lá, mas ela estava lá dentro do movimento católico, cristão, certo? Dentro da igreja, que foi o seu espaço. E certa feita, eis que Madre Teresa se encontrava meio atrapalhada, meio entristecida, pensamento ao céu, até que de repente Madre Teresa, que tinha o hábito de conversar com Jesus literalmente, Madre Teresa via o Cristo, né? Ele chega para ela e pergunta: por que tu está triste? Pergunta para ela: por que você está triste, Teresa? Por que você se encontra assim? E ela então responde: Jesus, no meio de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, eu fico assim, sem saber. Então ele vira para ela e fala: olha, então vamos fazer desaparecer a tristeza, porque na minha seara não há caminho, não há lugar para a tristeza. Então ela tem que mudar aquela forma de vibração. E olha, no momento em que nós, que somos espíritos, né, sabemos que nós somos espíritos, não estamos encerrados numa caixinha de fósforo. Imaginemos uma caixinha de fósforo, feito palitinho lá dentro, né? Fechadinho. Nós não estamos nessa condição. Não estamos presos numa caixinha. Nós somos espíritos imortais e o tempo todo estamos em comunicação. Estamos nos relacionando o tempo todo para com os espíritos. Então, de forma que eu, logo mais, na hora da minha prece, na hora do meu momento de me separar momentaneamente do meu corpo, recorro eu à prece, né? Recorremos à prece. Lá em casa, eu e minha esposa, a gente sempre fala:
Vamos rezar, já fez. Ô filho, já rezou aí? Ele tá, já rezou? Não, vou rezar, então reza. A gente reza aqui e a gente tem que rezar. Porque se não rezar, a coisa fica pior. E muito pior. Afinal de contas, o que é a prece, o que é uma oração, o que é uma reza? Né? Se não a comunhão entre esses dois campos. No momento em que eu paro e sintonizo de alguma forma o meu poder de pensamento e tento me associar a algo que está de fora, ao externo, vamos dizer assim, eu estou então num processo de comunhão. Eu estou fechando uma comunhão, eu estou comungando de um pensamento. E o pensamento, como nós sabemos, é força viva. O pensamento é força viva. É muito importante, gente, a gente pensar nisso. Que o pensamento é força viva. Ele pode ser plasmado, ele pode ser, de uma forma ou outra, levar a uma situação qualquer. E aí, gente, a gente está entrando hoje, né, ou melhor, a gente já está saindo, né, do finalzinho do capítulo 28. E para a gente ver a importância disso, é que há um capítulo exclusivo para a prática da prece. O capítulo 28 do Evangelho é todo ele direcionado às fórmulas, vamos dizer assim. Mas se vocês pegarem o Evangelho, lá no início do capítulo 28, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês, que vale a pena a gente ter esse entendimento. Aqui, no capítulo 28, no preâmbulo, né, no item 1zinho aqui, eles dizem assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale. O pensamento é tudo. Olhe, pois, cada um segundo suas convicções, e da maneira que mais o toque. O bom pensamento vale mais do que o grande número de palavras com os quais nada tenha o coração. Então ele já deixou claro para a gente, de uma certa forma, que ainda que exista aqui uma coletânea resolvida de preces para que a gente possa fazer, nada impede que a gente utilize da nossa própria fórmula. Porque, como ele mesmo colocou, não vai haver um conjunto de palavras que vai tocar não vai ser um conjunto de palavras. Eu posso simplesmente, eu estou pensando aqui lá no supermercado que eu vou encarar. Não adianta eu orar dessa forma. Eu preciso ter em desenvolvimento a consciência disso. Vocês, quem é que já leu aqui o item 28? Já todo? Alguém já leu? É bonito quando ele fala aqui do Pai Nosso, que ele vai traduzindo, né? É bacana isso, essa parte onde ele traduz o Pai Nosso para a gente. Ou seja, ele vai dando significado a cada parágrafo do Pai Nosso, ele vai explicando para nós a importância disso, gente. Porque tudo é movido por uma linha de razão. Eu preciso, antes de mais nada, antes de ter uma ideia de que, olha, agora eu vou me posicionar a uma prece. Eu preciso saber o objetivo disso. E, acima de tudo, eu preciso saber se sai do meu coração. Como ele diz aqui, não adianta eu utilizar uma fórmula e saber que eu mesmo não estou ali naquela fórmula. É justamente isso, gente, que a gente precisa entender. Agora, eu digo para vocês uma coisa. O Espiritismo
essa doutrina que nós adotamos como forma de entendimento, pede de nós um sacrifício, pede de nós um empenho no que toca o levantamento racional daquilo que a gente estuda. Eu estaria puxando a sardinha para o nosso lado se eu dissesse que o Espiritismo é a melhor filosofia religiosa que existe. Né? Mas não. Ela tem um conjunto de conhecimento esse que eu utilizo, mas que não me coloca a par do entendimento, ora, se eu não estiver de uma forma ou outra em acordo com isso. Quer ver uma coisa? Se eu fosse iletrado, ou, digamos, o iletrado, de que valeria um livro com uma coleção de preces? De nada. Não valeria de nada. Não saberia ler. E por isso, alguém que esteja na condição de não saber ler está fora da possibilidade do socorro espiritual? Claro que não. Né? Claro que não. Ora, a prece está para nós como esse conjunto de interpretação. É um conjunto de interpretação. Mas como ele colocou aqui nisso, não tem importância nenhuma se você não seguir aquele caminho ali. Se não forem aquelas palavras. A gente não cansa de ver o Pai Nosso colocado de várias formas, né? Às vezes a gente recebe por aí o Pai Nosso de uma modalidade de um jeito, de uma modalidade de outro. Olha, pouco importa. O que importa para nós é como eu estou interpretando essa lição, esse entendimento. Descer ao circo da terra é algo, sem sombra de dúvida, complexo. Mas a bondade divina nos trouxe também, junto disso tudo, possibilidades de entendimento, de saber aonde devemos nos encontrar e como fazer. Então é fabuloso essa ideia da prece, porque ela é essa comunicação entre os dois campos. Conta-se para nós que Chico, Chico tinha uma madrasta, como todos vocês sabem. A madrasta do Chico não era uma pessoa lá muito tranquila. Era uma criatura extremamente obsediada, extremamente obsediada, seguida o tempo todo. E por vezes a mãe do Chico largava ele a míngua mesmo. E Chico ficava sem comer. Conta uma história, e Chico ficava sem comer, às vezes, porque a mãe estava surtada. A madrasta estava surtada, numa dificuldade imensa. E Chico, então, não tinha muita outra solução a não ser pedir, rezar, pedir aos espíritos amigos uma ajuda. Então esse está lá, Chico, triste da vida, porque sua barriga estava vazia, sem nada dentro dela, desesperado, de fome, e ele então começa a rezar. Então esse que surge a mãe dele aparece para Chico, do lado dele, o que é, Chico? E Chico então fala, estou morrendo de fome, estou com muita fome. Ele ainda brinca com ele, você está reclamando demais. E Chico lá, entristecido, porque a fome estava ali do lado dele. E ela olha para ele assim, calma, Chico, calma. E ela então, eis que desaparece. E de repente Chico, sentado ao portão, vê um cachorro enorme entrando por dentro da casa, carregando na sua boca um jatobá, uma fruta, um jatobá. Aí ele olha assim, o cachorro vai na direção do cachorro, pega o jatobá. Estava aliviado. Quem aparece para ele? A mãe.
A mãe dele aparece, tio, esse jatobá, junto com uma garrafa de água, vai dar um alimento e um sustento. Então, já sabe o caminho. E lembre-se, uma prece, uma ajuda, pode ser que venha até mesmo pelo cão, em nome de Jesus. Ela brinca com ele. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, gente, do quanto o processo dessa nossa comunicação pode nos conduzir a estados e outros. Ora, eu sou um espírito, eu não morro. Em um dado momento eu vou me despedir do corpo físico, mas não vou morrer. Vou continuar minha existência, sem corpo, livre. Agora não mais preso à situação da carne. Mas um detalhe, mesmo livre, nós devemos continuar a orar. Vamos continuar sim a nos comunicar com aqueles através do pensamento, através da oração, porque é necessário. Então, olha, para a gente tentar entender um pouco tudo isso, olha, se ele separa para nós uma coletânea de preces, para que a gente possa utilizar, é sinal de que essa ferramenta chamada prece é um recurso e tanto. Mas, para que eu possa entender que ela é um recurso, eu preciso de outros mecanismos desenvolvidos em mim. E razão, nós diríamos que é a coisa mais importante que o homem tem. É pela razão, é pela possibilidade de desenvolver o próprio pensamento que nós vamos conquistar os nossos próprios caminhos. Sim, certamente, inúmeras condições vão nos conduzir à ideia do desespero, não é verdade? Quem é que não se desespera, não é? Todos nós nos desesperamos de alguma forma ou outra. E é isso, gente, que a gente precisa entender. Que sem palavra, que sem a ideia de que, ora, mesmo que eu tenha, vejam só, mesmo que eu tenha o conhecimento da doutrina espírita, mesmo que eu tenha feito todas as obras básicas que o Espiritismo me promove, mesmo que eu tenha adquirido compreensão disso tudo, se eu não utilizar isso de uma forma, vamos dizer assim, lógica, prática, fica só na condição de conhecimento. E nesse livrinho aqui, que eu trouxe hoje para a gente tentar estudar um pouquinho com ele, né, nós temos aqui grandes nomes, né, que trouxeram para a gente a importância de reconhecer o nosso papel. E nós vamos começar por Jesus, quando ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém a vós outros que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vos enviarei. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus, então, faz colocações para a gente de que ele tinha muito a nos dizer. Mas a dada condição que nós, naquele momento, estávamos vivendo, não permitia isso. E nós diríamos até ainda mais. Os espíritos mesmos disseram a Kardec, lá na formulação do Livro dos Espíritos, que eles não poderiam mais informações trazer. Não que não quisessem, mas sim porque nós não estávamos em condição de receber. E olha só então, se Jesus há 2000 anos atrás faz suas colocações, 2000 anos se passaram, temos adquirido algum conhecimento de lá para cá,
Mas ainda assim, há inúmeras coisas que nós desconhecemos. Com a palavra agora, o nosso querido Kardec. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições de bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Eu gosto dessa palavra, código moral, né? Porque é justamente isso que cada um de nós aqui está na luta por desenvolver e compreender esse código moral. Quando alguém chega para a gente e pergunta o que é moral, o que é moral, né? E os Espíritos nos respondem que moral é todo bem proceder. Ora, peraí, então todo bem proceder, será que eu procedo sempre bem? Será que eu, André, estou assim naquela condição de que sempre faço direitinho? Claro que não, né? Claro que não. Como eu caio, não queiram vocês saber. E quando eu vou ver, olha para frente, eu já estou desviando do caminho. André, para lá. Ah, tá. Aí eu vou. E eu vou nesse sofrimento o tempo todo. Acordo de manhã, lembro de fazer a minha prece. E saio, sem saber se vou voltar. Quando chego em casa, agradeço, final do dia, me preparo e vou morrer um pouquinho. Vou morrer um pouquinho. E lá diz o nosso querido Leon Denis, esse livrinho aqui, antes de mais nada, deixa eu falar para vocês, ele é um livrinho maravilhoso do nosso Martins Peralva, que fala sobre o estudo do Evangelho, né? Para vocês ficarem com água na boca e comprarem um livrinho, ler. E diz aqui para a gente Leon Denis, esse que nós consagramos como alguém que é um autodidata, é uma alma assim, de uma estrutura belíssima. Eu queria que só, por gentileza, para aguçar esse entender que eu vou morrer, a gente sabe. Chegou, atrapalhou, aí o nosso irmão falou que eu vou morrer um pouquinho. E tem muitas pessoas que querem assim, uma explicação assim rápida. Sim, sim. Eu morrer um pouquinho estaria dentro daquela ordem de que todo dia, quando eu vou descansar à noite, de preferência, eu tenho a possibilidade de me juntar. Eu tenho a possibilidade de entrar em contato de uma maneira mais fácil junto daqueles que me são mais próximos. Agora, por isso que a gente tem que andar um caminho retinho, bacaninha, porque senão, gente, na hora em que eu morrer um pouquinho na hora do sono, que é representado pelo sono, eu posso me perder. E aí, gente, é complicado, né? Eu preciso estar com o pensamento focado de uma maneira retinha e tal. Mas voltando lá, diz assim para a gente Leon Denis, a passagem de Jesus pela terra e seus ensinamentos, a exemplo, deixaram traços indeléveis e a sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Então, olha só, vejamos aqui o que Leon Denis diz a respeito disso. Ora, de que os ensinamentos do Cristo continuarão pelos séculos vindouros, ou seja,